É triste, né, ver quantas vezes negligenciamos a nossa saúde mental e até mesmo a do outro, né? É necessário ficar atento, cobrar de quem precisa que algo seja feito, minha gente, porque para que outros gestos não terminem da mesma forma, saúde mental importa. E é por isso que hoje, no nosso quadro Saúde em Dia, vamos falar sobre a importância da assistência da saúde mental. Saúde em Dia. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. E para falar sobre o assunto com a gente, conversamos agora com a psicóloga Marília Nascimento. Boa tarde, Marília. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, sobretudo pelo espaço para a gente falar sobre um tema tão importante, tão urgente. Pois é, se você tiver algum comentário, algum relato, alguma participação, faça o seguinte, mande mensagem no nosso zap 991050400. E a gente já começa, Marília, queremos começar aí perguntando sobre a fatalidade que aconteceu ontem. É um despertar para essa reflexão. Saúde mental é uma coisa que precisa ser realmente trabalhada, pesquisada, ser aprofundada também, né? Aprofundada. Isso. A morte do Gerson, ela traz uma reflexão que todos nós temos que abraçar como urgência, que é a importância da saúde mental no nosso cotidiano. Foi uma fatalidade, foi um extremo, mas a gente precisa debater mais sobre o assunto e trazer isso para uma discussão cotidiana para que outros Gersons não venham a chegar a situações como essa, que escancaram como um pedido de ajuda ele pode vir de diversas formas. E é incrível, Marília, que eu estava acompanhando ontem nas redes sociais, desde manhã, tudo o que aconteceu e muitas pessoas comentando, né? O assunto repercutiu nacionalmente. E muitas críticas, muitos julgamentos, isso também reflete a nossa sociedade, né? O quanto a nossa sociedade também não entende, não vai atrás dessa assistência à saúde mental. Isso, infelizmente, saúde mental, apesar de ser um tema muito necessário, não só para quem tem alguém em casa que tem algum transtorno, né? Ou até mesmo a própria pessoa, mas para que todos nós possamos ter um entendimento necessário para que isso possa ser evitado de alguma forma. E, infelizmente, a gente percebe que por mais informação que nós tenhamos, ainda existe muito preconceito. E o preconceito, muitas vezes, mata. Mata também, faz com que outras pessoas cheguem a situações tão delicadas assim. Mas antes disso, a gente sempre consegue observar que há um pedido de ajuda. E esse pedido de ajuda nem sempre vai ser verbalizado dessa maneira tão clara, mas através de atitudes, através de outras questões que a gente precisa aprender a identificar, perceber também. O preconceito é uma forma de ignorância, né? E a gente tenta, com o passar do tempo, nós que somos formadores de opinião, a gente tem a responsabilidade de trazer esse assunto, mas para tentar ajudar de fato, de que forma nós, enquanto sociedade, podemos nos enxergar do lado do outro. A gente fala tanto de empatia, né? Exatamente. Como é que nós, enquanto sociedade, ser individual, nós podemos colaborar para amenizar uma dor tão grave, tão grande como essa, Marília? Eu acredito que a gente precisa abrir espaços para falar de saúde mental no dia a dia, para entender sinais, para identificar pedidos de socorro antes que uma situação chegue, né, a realmente um extremo. A gente precisa quebrar preconceitos e os preconceitos são quebrados através da informação, mas de uma informação que chega da maneira correta e de uma informação que encontra também meios para que ela consiga dar uma assistência a quem precisa, e uma assistência que realmente seja eficaz, que consiga não só combater, mas sobretudo prevenir. Eu acredito que a prevenção ainda é uma conversa que está distante da nossa realidade, mas que reacende quando a gente vê casos assim, tão tristes, mas que refletem o que acontece nos bastidores do cotidiano. Maravilha, Marília. E tem telespectador do Correio da Tarde já participando, viu? Comentando no nosso WhatsApp. E se você tem algum relato, alguma informação, manda mensagem pra gente no 991050400. Vamos ler o relato agora, colocar na tela. Como é que tá, ó? Eliane, boa tarde. Infelizmente, um jovem teve que morrer para alertar o nosso estado.
que, para economizar dinheiro, nossos governantes fecharam os manicômios que ajudavam tanta gente. Hoje, muitos doentes mentais ficam sendo maltratados por familiares negligenciados, né, que não conseguem tomar conta, principalmente pelo financeiro. Isso é muito triste para a nossa sociedade, né? Quando tem essa negligência, seja dos familiares, do poder público, de quem pode ajudar quem precisa e muitas vezes fecha os olhos, né, Marília? É verdade, Joana. Eu sempre falo que a saúde mental, embora seja um direito, ainda é tratada em muitos cenários, em muitos contextos, como um privilégio de poucos. E, infelizmente, isso faz com que poucas pessoas tenham acesso a um cuidado que é tão necessário, que é tão resolutivo. E não são medidas complexas, são coisas simples que a gente precisa ter como um entendimento de que é uma bandeira coletiva. A saúde mental precisa ser uma preocupação de todos, para que realmente ela aconteça não só na teoria, mas sobretudo na prática, para que outros gestos não venham a encontrar ali numa atitude extrema uma forma de acabar com o sofrimento que é de muitas pessoas. Maravilha, Marília. Sua fala é tão interessante, tão importante, principalmente hoje, um dia tão difícil, né, para quem acompanhou o caso. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa que precisa dessa assistência, que conhecem pessoas que precisam dessa assistência. O que fazer, onde buscar, porque muitas vezes esse primeiro passo também é difícil, né? Exatamente. Então, é muito importante abrir esse espaço para que realmente as pessoas tenham um entendimento de que saúde mental é uma necessidade e é, sobretudo, um direito de todos. Muitas vezes a gente não sabe onde recorrer, mas, como eu falei, a informação salva vidas. E não tenham vergonha. Caso você tenha necessidade, né, você perceba em você ou em algum familiar algum sinal de alerta, não espere que isso chegue a um agravamento para que realmente você possa dar o primeiro passo. Saúde mental se faz no cotidiano. Muito obrigada, Marília. Eu que agradeço.